talvez acreditar nesses mitos esteja te impedindo de viver um relacionamento mais leve com as suas emoções. Gente, como é que vocês estão por aí? Se você não me conhece, eu me chamo Sara Straka, eu sou psicóloga clínica, pós-graduanda em ACT, eu crio conteúdo sobre saúde mental, emoções e hábitos aqui no YouTube e também lá pelo Instagram. Então, se você deseja ter um relacionamento mais leve com as suas emoções, com os seus pensamentos, criar uma vida com mais significado, nós estamos juntos nessa jornada. Também eu te convido a se inscrever aqui no canal, me seguir também lá pelo Instagram, que eu falo bastante sobre isso. Esse talvez seja o tema mais importante que eu já falei aqui nesse canal, e ao final do vídeo você vai entender o porquê. Nós temos essa crença de que nascemos sabendo nomear aquilo que nós sentimos, interpretar as nossas emoções, mas eu posso te contar um segredo? Muito do que nós sabemos sobre as nossas emoções e de como nos relacionamos com ela vem, na verdade, de um aprendizado. Pensa bem, somos nós seres humanos que rotulamos algumas emoções como boas, outras como ruins, aceitáveis, inaceitáveis. A maneira como eu lido com a ansiedade não é a mesma maneira que você lida com a ansiedade, porque todos nós aprendemos com certas particularidades, seja com nossos cuidadores, culturas, certas experiências. E nesse vídeo eu quero justamente desmistificar alguns mitos que muitas vezes nós aprendemos sobre as nossas emoções e de como eles podem estar nos distanciando de um relacionamento mais leve com elas. E o primeiro mito, eu até já te dei um spoiler, é de que existem emoções ruins e que precisam ser evitadas a qualquer custo, como tristeza, raiva, ansiedade. Então sabe quando a gente escutava engole o choro, para com essa raiva boba, não fica triste. Nós vamos aprendendo que essas emoções são descartáveis, desnecessárias e que na verdade elas precisam até ser evitadas. E qual que é a consequência disso? Se nós evitamos algo, nós também evitamos aprender estratégias para lidar com esse algo. Ou até mesmo nós recorremos a estratégias que não são muito saudáveis a longo prazo. E outra consequência é que nós nos tornamos cada vez menos tolerantes a essas emoções, até mesmo quando elas aparecem em situações que são importantes para nós. Então imagina que você fica ansioso ao fazer uma apresentação, o que é super normal. Mas você aprendeu que a ansiedade é um sinal de descontrole, de fraqueza, de que algo vai dar errado. Ou seja, se eu aprendi que a ansiedade não é um bom sinal, então eu preciso me retirar dessa situação. E o problema disso é que muitas vezes nós vamos abrindo mão de coisas que são importantes para nós, seja aprendizado, relacionamento, carreira, para evitar que aquela emoção apareça. E para desmistificar esse mito, que nós precisamos é reaprender que, por mais desconfortável que seja, toda emoção tem a sua função. Seja sinalizar uma perda, sinalizar um perigo, por mais que seja um perigo imaginado, sinalizar uma necessidade sua daquele momento, ou até mesmo apontar para algo específico da sua história de vida. Enfim, isso depende muito do contexto, mas o ponto aqui é que emoções não surgem do nada e também não são descartáveis. Na verdade, eu costumo dizer que quando nós saímos dessa postura de juiz e entramos mais em uma postura de investigador das nossas emoções, nós percebemos que temos muito a ouvir e a aprender com essas emoções. E o segundo mito que você provavelmente aprendeu é que emoções determinam as suas ações. E talvez seja por isso que você tem tanto medo de experienciar emoções como medo, raiva, ansiedade, estresse, ciúmes. E qual é o problema disso? De novo, o não lidar com algo também é uma estratégia, só que muitas vezes não é uma estratégia benéfica e saudável a longo prazo. Nós aprendemos muito esse mito a partir de certas relações. Então a gente fala, eu fiz aquilo porque eu tava enfurecida. Eu não fui porque eu tava ansiosa. Não fui eu, fui o ciúmes falando. E nisso nós vamos aprendendo que não temos escolha diante de emoções, que as nossas emoções, na verdade, são vereditos das nossas ações. Daí muitas vezes a gente cai naquela estratégia que é 880, né? Ou eu tento evitá-las, custe o que custar, ou eu me entrego a elas porque, não tem nada que eu possa fazer. E isso tem muito a ver com o que nós aprendemos sobre o mito 1. Nós aprendemos que certas emoções, elas precisam ser evitadas porque sempre levam a comportamentos problemáticos. Quando, na verdade, as nossas emoções, elas são um componente só das diversas variáveis que estão envolvidas no nosso comportamento. Nós podemos abrir espaço para reconhecer a presença de uma emoção, aceitar que ela está lá e ainda assim seguir com ações que são mais coerentes e valorizadas. Isso é o que nós chamamos de regulação emocional. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser entender como que cria esse espaço entre você e a sua emoção e algumas técnicas de regulação emocional, eu tenho um vídeo aqui no canal falando especialmente sobre isso. Eu vou deixar ele aqui linkado, tá bem? E o terceiro mito é que nós aprendemos que sentir emoções diversas não é um bom sinal. É sinal de desequilíbrio, de incerteza e na prática isso nos torna cada vez mais refém das nossas emoções e também de certas regras. Se eu gosto do meu trabalho, então eu não posso me sentir insatisfeita e exausta às vezes. Se eu amo meu parceiro, então eu não posso sentir tédio. Se a ansiedade aparecer, significa que isso não é pra mim. E quando a gente se dá conta, a gente tá tomando decisões baseadas 100% nessa crença de
que uma emoção anula a outra. Sim, a ansiedade, o tédio, a insatisfação podem comunicar algo em específico sobre aquele contexto, mas eles também podem comunicar que você é um ser humano, complexo, capaz de sentir uma diversidade de emoções. Nós não precisamos nos sentir de uma determinada maneira o tempo inteiro, porque o contexto muda, nossa relação com o ambiente muda, e as nossas emoções, elas acompanham essa mudança. E aqui é importante interpretar essa emoção dentro de um contexto. De novo, adotar a postura de investigador para você conseguir tomar decisões mais coerentes. E esses são 3 mitos que comumente nós aprendemos sobre as nossas emoções, seja da nossa cultura, do nosso ciclo social, e que influencia diretamente na forma como lidamos com elas e também como nos comportamos diante delas. E assim, da mesma maneira que não é da noite pro dia que esses aprendizados são construídos, também não é da noite pro dia que você vai conseguir desmistificá-los. Isso é um processo longo e é nesse ponto que a terapia entra, tá? Mas entender realmente o que tem por trás desses mitos e compreender como que suas emoções realmente funcionam é um primeiro grande passo para você ter um relacionamento mais leve com elas. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like pra me encorajar e me incentivar a fazer cada vez mais vídeos, ser cada vez mais constante aqui nesse canal. E comenta aqui pra mim também qual desses mitos você já acreditou, tá bem? Se inscreve também pra receber mais conteúdos como esse e eu te espero ansiosamente no próximo vídeo.